Olá, muito bom dia a todos. Então, vamos retomar a nossa reunião do PMO do mês de julho de 2020, nessa sexta-feira pela manhã. Seguindo, então, a nossa agenda prevista, né, para esta manhã de sexta-feira, com as apresentações aí da previsão de afluência de curto prazo e os resultados do PMO. Aí, então, faremos uma pausa de 5 minutos para as dúvidas com relação às apresentações de hoje. Voltamos e encerramos, então, com a leitura da ata. Tá bom? Então, vamos à primeira apresentação sobre a previsão de afluência de curto prazo para os próximos meses. Eu peço, então, ao Fred. Fred, fica à vontade aí para fazer a sua apresentação. Obrigado, um bom dia. Bom dia, Juliano. Deixa eu compartilhar aqui. Então, bom dia a todos. Vou fazer a apresentação da previsão e geração de cenários de vazões para esse PMO de julho. Começando com o subsistema Sudeste. O subsistema Sudeste, as previsões no mês de junho variaram um pouco durante as etapas, né? A gente consegue ver que todos os valores durante as revisões oscilaram um pouco, cerca de 2% no máximo, e que junho fechou como o 10º menor do histórico para esse subsistema, no histórico de 90 anos. Estimado, né, por fechamento desse mês de junho, é de 76% da MLT. Para o mês de julho, a gente consegue ver que a previsão é que a ENA decaia gradualmente, todas as semanas, até chegar a um patamar de uma média mensal de 20.190 megawatts médios, que representa 78% da média de longo termo. E se encaixa como o 13º menor julho do histórico. Então, agora um destaque para as principais bacias. Temos aí a bacia do Grande, que verifica 67% da sua média de longo termo de ENA, e que a previsão mensal também cai gradualmente durante essas semanas de julho, fechando 73% da MLT na previsão mensal. Para a bacia do Paranaíba, que se verifica em 81%, a previsão mensal para o mês de julho é de 88%. Mas em termos de megawatts médios, a gente consegue ver no gráfico que a previsão é também de recessão da ENA gradualmente. Para a bacia do Rio Tietê, a previsão fica um pouco acima fica mais ou menos no mesmo patamar que a gente está de ano observado, uma previsão de 79% da média de longo termo. Por Paranapanema, temos uma previsão de que se eleve um pouco nesse mês de julho, ficando aí em torno de 1.000 megawatts médios durante, né, todas as semanas e fechando uma média mensal de 66%. Para a bacia do Rio Paraná, também uma gradual recessão bem leve, né, se mantendo nas três primeiras semanas e caindo na quarta e na quinta semana, fechando uma média de 81%. Para o subsistema Sul, embora no PMO, na revisão 1 e na revisão 2, a gente tenha feito uma previsão para o mês de junho em torno de 30%, na revisão 3 e o estimado, né, para o fechamento se mostrou mais elevado do que a gente tinha visto no PMO. Né? O estimado hoje é que junho feche em 67% da média de longo termo de ENA, que representa o 58º maior histórico de junho. Então, para o subsistema Sul, a previsão é que durante as semanas a previsão se eleve, né, de ENA, fechando uma média mensal de 7.017 megawatts médios, ou 64% da MLT. Então, alguns destaques para as principais bacias do Sul. A bacia do Rio Iguaçu, a gente consegue ver na previsão diária, né, a expectativa é que ainda se eleve na metade da semana, mas em termos de média semanal vai ficar o mesmo patamar, né, de
de ENA, né, ali em torno dos 3.000 megawatts médios durante todas as semanas de julho, uma previsão, uma média mensal, né, de 64%. Para a bacia do Rio Uruguai, a previsão é que a ENA se eleve, mude de patamar, né, do que a gente tinha verificado nesse mês de junho, fechando uma média de 69%. A gente consegue ver, né, que essa discrepância aí que a gente teve na região sul pode ser devido principalmente a esse grande desvio de previsão aqui do Uruguai. Teve uma chuva extraordinária que a previsão não foi capaz de verificar, mas é comum, a região sul é uma região muito instável, né, de precipitação, pode ter precipitações muito fortes, e a gente consegue ver até nos próprios cenários de vazões a discrepância, né, a abertura dos cenários para o sul. Para o subsistema Nordeste, também as previsões ficaram no mesmo patamar do que a gente tinha previsto no PMO, né, variando entre 81% e fechando agora, né, a previsão para junho de 73%, e se encaixa no 69º junho do histórico. A previsão para o Nordeste é que a ENA também cai gradualmente durante as primeiras semanas, né, uma recessão um pouco mais forte, e nas últimas semanas com uma recessão mais leve, fechando uma média mensal de 2.525 megawatts médios, ou 66% da MLT, que é o 12º menor julho do histórico. Então, aí temos a previsão para a bacia do Rio São Francisco, né, que verifica 65% da MLT de ENA, e também, acompanhando que nem a bacia do Sudeste, que a gente viu, uma recessão gradual durante todas as semanas. E a previsão para o mês de julho é de 67% para essa bacia. Para o subsistema Norte. No PMO, a gente fez uma previsão de 116% da MLT de ENA. Na revisão 1, esse valor subiu um pouquinho, e depois, durante a revisão 2 e a revisão 3, a previsão para o fechamento do mês de junho teve uma caída. E o estimado nesse PMO é que junho feche em 109% da MLT, que representa o 26º histórico junho do histórico. A previsão para o subsistema Norte, acompanhando também o que a gente já visto no Sudeste e no Nordeste, é de recessão para as próximas semanas, né, que caracteriza esse período seco que julho se encontra historicamente. Tanto que a gente consegue ver que as faixas entre o limite inferior e o limite superior são bem pequenas. E, realmente, o período seco é um período de previsão um tanto mais estável nessa região, então a gente consegue ter cenários mais concentrados. Por subsistema Norte, a previsão é de 5.510 megawatts médios de média mensal, que representa 104% da MLT, e se encaixa na posição 34 no histórico de julho. Aí a previsão para a bacia do Rio Tocantins, que se encontra 73% da média de longo termo, e que a previsão mensal é de 89%. Eu vou ficar devendo esse mapa do SIM, mas antes, na apresentação que a gente vai colocar no Sintegre, vou colocar este mapa. Durante a previsão, acompanhamento mensal, né, das previsões. No subsistema Sul, a gente consegue ver que durante todas as semanas a ENA se eleva gradualmente, né, subindo de 50% na semana 1 a 65% na semana 2, e aí mantendo mais ou menos estável até o final na quinta semana. Na região Nordeste, o valor também oscila muito pouco durante todas as semanas, variando tipo 1% positivamente, ou 2 ou 3% negativamente, desculpa. E no subsistema Sudeste, a gente vê subindo de 74% na semana 1 para 82% na semana 2, 80%
aí estão 76 e 73. Na semana 1 do subsistema norte, temos a previsão de 89%, então aí subindo para 121% na semana 2, 105% na semana 3, e aí fechando até a semana, continuando essa recessão até a semana 5, fechamento de 82%. Agora, verificando os limites inferiores e superiores da previsão mensal, a gente vê que o Sudeste, o valor esperado é de 78% para o mês de julho, podendo variar entre 69% e 87%. O subsistema Sul, o valor esperado é de 64%, podendo variar entre 27% e 99%. Então, a gente vê aí uma faixa de variação bem grande no Sul, né, que é característica desse subsistema, pois não tem, como os outros, uma sazonalidade de chuvas e vazões bem definidas. No subsistema Nordeste, o valor esperado é de 66%, podendo variar mais ou menos 4%. No subsistema Norte, o limite inferior é de 98%, o valor esperado é de 104%, e o Norte de 110%. Então, sobre o cenário de vazões, foram gerados cenários de afluência para o mês de agosto, considerando 1.000 cenários, agregados em 353 aberturas, né, utilizando o modelo GEVASPER. Então, a gente consegue ver que os cenários para o subsistema Sudeste se encontram principalmente nessa faixa de entre 90% e 70%, sendo 68%, 68% dos cenários nessa faixa. Para o subsistema Sul, a gente tem uma espalhação de cenários um pouco maior, mas a gente consegue ver que a maioria dos cenários se encontram abaixo da média de longo termo, principalmente, né, a maior porcentagem de cenários em menos de 50% da MLT. Para o subsistema Nordeste, os cenários ficam principalmente aqui nessa faixa entre 50% e 70%, e os demais cenários se encontram principalmente, né, entre 90% e 70% da média de longo termo. Enquanto por subsistema Norte, para o mês de agosto, a maioria, né, 77% dos cenários se encontram na média, né, variando entre 90% e 110% da MLT. Então, é isso que eu tenho para apresentar hoje, Juliano. Obrigado. Ok, Fred, obrigado aí pela apresentação. A gente segue, então, conforme a nossa agenda, a gente vai apresentar os resultados desse PMO de julho. Quem vai fazer essa apresentação vai ser a Tamires. Tamires, por favor, fica à vontade para fazer a apresentação. Obrigado e um bom dia para você também. Bom dia a todos, obrigada, Juliana. Então, a gente está dando início à apresentação dos resultados do PMO de julho. Eu vou compartilhar a tela com vocês, apresentação. Só um minuto. Pronto. Então, dando início aos resultados, a gente publicou os resultados preliminares dessa rodada do PMO de julho ontem por volta das 10 horas da noite. Então, a gente vai apresentar basicamente os resultados dessa rodada. Então, em termos de CMO, a gente teve uma redução geral dos CMOs de subsistemas, só que a gente tem um comportamento diferente agora em relação ao que vinha ocorrendo nas últimas revisões. Basicamente, a gente consegue ver aqui que no subsistema Sudeste houve uma redução, o CMO médio do subsistema Sudeste estava em 116,40, passando aqui o médio para 94,47, houve uma redução de todos os patamares de carga, e o mesmo comportamento ocorreu para o subsistema Sul, que se encontra, então, equalizado aqui com o subsistema Sudeste. Já o subsistema Nordeste, ele ficou com CMO menor do que todos os demais subsistemas, ou seja, ele ficou descolado,
por conta da sua condição de exportador de energia, a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Então, houve uma redução em relação à última revisão, que estava apontando um CMO médio de 91,98, e agora a gente tem um CMO médio para essa região de 88,62. Aqui a gente viu os valores discretizados pelos patamares de carga também. Já no subsistema norte, a gente teve uma redução também, pouco significativa, mas teve uma redução do CMO. Mais para frente a gente vai analisar essa redução. E, basicamente, o subsistema norte ficou equalizado no patamar de carga leve, que, como a gente pode ver, com o subsistema sudeste e sul, mas no patamar de carga pesada e média, ele descolou. Então, um CMO médio aí de 92 e 95, que é o mesmo de todos os patamares de carga. Aqui abaixo a gente vê a previsão de vazões, de acordo com o que o Fred acabou de apresentar para a gente, então, passar um pouquinho mais adiante. Aqui a gente tem os armazenamentos, armazenamento inicial, conforme a Diana já mostrou na apresentação de ontem, o Sudeste partindo em 53%, o Subsistema Sul em 35,4%, o Subsistema Nordeste em 89% e o Subsistema Norte em 83,5%. A previsão para o final do mês, que é exatamente o final da última semana operativa, o valor esperado é de que haja um deplecionamento da região Sudeste, indo para 50,4%, um replecionamento da região Sul, indo para 36,1%, e o deplecionamento também aqui na região Nordeste, ele sai de 89 e vai para 74,1 no final do estudo. Para o subsistema Norte, há um pequeno replecionamento, saindo aqui de 83,5 indo para 84,2. A gente tem aqui também os valores da análise de sensibilidade do limite inferior e do limite superior, para quem quiser consultar. Em termos de previsão de carga, também não vou entrar em detalhes, que já foi feita uma apresentação ontem a respeito disso, mas fica aqui para consulta. Em termos de despacho térmico semanal, a gente tem, então, o despacho térmico semanal por modalidade, por subsistema aqui nesse gráfico, que a gente pode ver. E a gente, como destaque em relação ao que vinha sendo feito na revisão anterior, né, para a semana operativa que a gente está vivendo agora, que termina hoje, basicamente, houve uma redução de cerca de 1 GB do despacho térmico do subsistema Sudeste. Essa redução está associada, basicamente, à saída do mérito da usina de Santa Cruz, né, para a próxima semana operativa. Ela não está mais por ordem de mérito, no despacho antecipado lá 9 semanas atrás. E também a redução da ordem de mérito por conta da redução do CMO, que a gente já tinha comentado anteriormente, em relação à revisão anterior. Então, a diferença aqui no subsistema Sudeste em relação à revisão anterior foi de mais ou menos 1 GB. Para o subsistema Sul, o despacho térmico total está basicamente similar ao que já estava previsto na última revisão. Lembrando aqui que essa restrição elétrica da região Sul é basicamente associada ao complexo J. Lacerda, e aqui no subsistema Sudeste, esse 192 também associado ao despacho antecipado de Luiz O.R. Melo, que está por razão elétrica, na próxima semana operativa, permanece aí o despacho por razão elétrica. Já o subsistema Nordeste, houve uma elevação em relação ao que vinha sendo despachado. Essa elevação não está associada à ordem de mérito, mas sim à declaração de inflexibilidade, muito influenciada aqui pela declaração de inflexibilidade realizada por Porto Sergipe para a próxima semana operativa, né, que pertence a esse subsistema. Então, a gente tem aí, em relação à revisão anterior, cerca de 400 megawatts a mais declarados como inflexibilidade para o subsistema Nordeste. Já para o subsistema Norte, o despacho térmico está basicamente o mesmo que já vinha acontecendo, que está associado a uma ordem de mérito de 285 e uma inflexibilidade de 1.149, de acordo com os dados declarados pelos agentes. A gente soma um montante total de geração térmica de 4.473, que, comparado com a revisão anterior, reduziu, então, 677 megawatts na média semanal. Aqui, em termos do que seria a ordem de mérito, lembrando que a ordem de mérito ela não é mais definida pelo modelo DECOM, já desde janeiro desse ano, então ela é definida pelo modelo D100, mas só para termos de consulta que a gente permanece com essas tabelas. São as tabelas que são emitidas no informe do PMO. Então, em termos de despacho térmico da região Sudeste, o que a gente tem para destacar é que, na última revisão, como houve uma redução do CMO na última revisão, estavam por mérito no patamar de carga pesada e média, Baixada Fluminense e
a UTE Santa Vitória, não estando mais nessa revisão, né, elas saíram. E no patamar de carga leve, a gente tinha também Norte Fluminense 2 e Baixada Fluminense. Então, a gente perdeu aqui Baixada Fluminense e Santa Vitória nos patamares de carga pesada e média, e Baixada Fluminense e Norte Fluminense 2 aqui no patamar de carga leve. Lembrando aqui que a gente não tem mais o despacho de Santa Cruz para essa semana, porque não está mais por mérito, como a gente disse anteriormente, e que Luiz O.R. Melo está despachado ainda por razão elétrica naquele montante que a gente comentou aqui de 190 megawatts em todos os patamares de carga para a próxima semana operativa. Passando então para o Subsistema Sul, não houve mudanças em relação ao mérito do Subsistema Sul. Lembrando aqui que a gente tem aquela razão elétrica que foi comentada anteriormente também, do Complexo J. Lacerda. Para o Subsistema Nordeste, não houve mudança de mérito, ou seja, não tem nenhuma usina por ordem de mérito, porque Porto Pecém, que é a primeira usina, ela tem um CMO de 131,16, então o CMO está abaixo disso. Então, basicamente, o despacho térmico do Subsistema Nordeste se resume à inflexibilidade declarada pelos agentes. Todas as inflexibilidades estão constando aqui. Para a região Norte, a gente também não teve mudança da ordem de mérito, houve uma pequena variaçãozinha no CMO, mas não foi suficiente para redução, né, alguma redução, não foi suficiente para retirar nenhuma usina do mérito. Então, ela está indo até Maranhão 3, que é basicamente o mesmo que vinha acontecendo na última revisão. Em termos de importação de energia, a gente deixa aqui para consulta, já foi apresentado ontem pela Diana, na apresentação de curto prazo, houve oferta da Eletrobras, oferta da Enel, 3 blocos aí pela Eletrobras, 2 blocos pela Enel, e não houve oferta de importação para a Argentina. Passando então para a análise da variação do CMO, a gente vê aqui nessa tabela o Subsistema Sudeste e Sul, justamente por eles estarem com o mesmo CMO, né? O CMO está sendo, os recursos energéticos estão sendo compartilhados, então eles estão com o mesmo CMO, e a gente põe no mesmo gráfico por conta disso. Então, basicamente, a gente saiu aqui de um CMO aqui tem os patamares de carga discretizados, né? Um CMO mais alto, cerca de 120 aqui no patamar de carga pesada, 118 no de média, 112 no de leve. Houve uma redução bastante expressiva aqui por conta do que a gente chama de acoplamento, que é a atualização do acoplamento na função de custo futuro e a questão da previsão de vazões, né? Então, isso causou uma redução no CMO. Esse CMO também foi afetado pelos níveis de partida. Os níveis de partida causaram um impacto no CMO no sentido de elevá-lo. Outras atualizações aqui, como carga, disponibilidade, limites, fizeram o CMO decrescer. Restrições hidráulicas também foram atualizadas. Então, a gente teve esse decréscimo aí em relação à semana anterior, batendo nesses valores que a gente já viu. Para o Subsistema Nordeste, a gente tem um gráfico específico para o Subsistema Nordeste agora, porque ele ficou isolado dos demais subsistemas, né? Ele está basicamente com a característica de exportador, e a gente vai ver mais para frente os limites que foram atingidos para que isso ocorresse. Então, a gente saiu de um CMO mais elevado, como foi dito anteriormente, cerca de 92 no patamar de carga pesada e cerca de 91,80 no patamar de carga leve. O principal fator, mais uma vez, foi o acoplamento, né, a atualização de custo futuro e da previsão de vazões, sendo impactado no sentido de elevação também por conta dos níveis de partida, e impactado em termos de redução pela carga, disponibilidade de limites elétricos e restrições hidráulicas, resultando então em um CMO para essa semana operativa um pouquinho mais reduzido em relação ao que vinha acontecendo. E para o Subsistema Norte, a gente também tem um impacto mais significativo do acoplamento com a função de custo futuro e essa questão da atualização das vazões, causando um efeito de elevação do CMO em relação ao que vinha ocorrendo na revisão passada. A gente tinha o CMO de cerca de 92 e 91,80 no patamar de carga leve, e houve esse impacto no sentido de elevar o CMO tanto por conta da função de custo futuro e atualização de vazões, quanto pela atualização do nível de partida, mas a carga e disponibilidade de limites elétricos causaram um efeito de redução no CMO, e basicamente a gente tem para essa revisão o CMO de 92,95 para esse subsistema. Então, em termos de atingimento de limites, acho que é bacana a gente dar uma olhada nesse voluntário para entender melhor por que houve o desacoplamento, né, dos subsistemas. Então, esse é o patamar de carga pesada. A gente lembra que essa planilha ela é divulgada junto com os resultados, próximo do horário do almoço.
junto com os resultados oficiais, e ela é bastante útil para a gente ver quais os limites que foram atingidos. Então, aqui a gente tem no patamar de carga pesada os limites de exportação Nordeste sendo atingidos, aqui como a gente pode ver, o limite de Nordeste fictício e Nordeste-Sudeste sendo atingido, bem como o limite de NESE, né, que é a exportação do Nordeste via Nordeste-Sudeste. Esse é um limite que já vinha sendo atingido. O limite de exportação no Nordeste é um limite que passou a ser completamente utilizado agora nessa revisão zero do PMO de julho. Então, como a gente disse, como a gente viu também, o Nordeste ele está mais barato que os demais subsistemas, justamente porque ele está exportador de energia. O outro atingimento que a gente teve foi do limite de escoamento do Xingu, em 6.900, que é o limite que a gente tem para o patamar de carga pesada nesse primeiro mês. Lembrando que a gente está vendo a primeira semana operativa especificamente. E a gente teve o atingimento também do limite de FNS. Aqui a gente lembra que o limite de FNS ele é 1.500, mas o FNS em si ele é fictício Sudeste, mais as usinas do Tocantins, que são peixinho de cal e lajeado. Então, houve o atingimento também do FNS, e por conta disso, o Nordeste, então, ficou aqui isolado, tendo um CMO mais barato. O Norte, com um CMO mais barato do que as regiões Sudeste e Sul, justamente por estar enviando o máximo de energia que ele pode aqui através de escoamento do Xingu e FNS. E, por conta disso, o CMO das regiões Sudeste e Sul acabou ficando mais elevado, justamente porque ele usou todos os recursos dos demais subsistemas, tendo que usar recursos internos para poder atender a sua carga. Então, a gente vê aqui o Sul ainda na condição de importador, bem menos importador do que a gente vinha verificando antes, mas ainda na condição de importador de energia. Então, esse foi o cenário para o patamar de carga pesada. A gente passa agora para o cenário do patamar de carga média, onde o comportamento foi exatamente o mesmo. A gente tem uma pequena variação de valores, mas em termos de atingimento de limites, foram os mesmos limites que foram atingidos, que foram os limites de Nordeste, Sudeste, exportação Nordeste, FNS e escoamento do Xingu, causando exatamente o mesmo comportamento. Aqui a gente consegue ver que o subsistema Sul, no patamar de carga média, ele está mais recebedor do que no patamar de carga pesada, passando aqui para cerca de 3.800 de recebimento. E é basicamente isso, o comportamento do CMO é o mesmo, o Nordeste estando, nesse caso, mais barato por conta do seu isolamento, o subsistema Norte mais barato do que o subsistema Sudeste e Sul, porém, um pouquinho mais caro do subsistema Nordeste, justamente porque o Nordeste esgotou o fornecimento para as demais regiões aqui, ficando isolado. E os subsistemas Sudeste e Sul, mesmo comportamento do patamar de carga pesada, ficando um pouquinho mais caros que esses outros dois subsistemas por compartilharem energia entre si e estarem aproveitando toda a energia do subsistema Norte e Nordeste. Para o patamar de carga leve, a gente teve um comportamento um pouco diferente. Os limites de escoamento do Nordeste para a região Sudeste, a NESE, né, foi completamente atingida. Exportação Nordeste também completamente atingida. O limite de FNS também foi completamente utilizado, mas o limite de escoamento do Xingu não foi completamente utilizado. Então, dessa forma, a gente teve o CMO da região Norte equalizado no patamar de carga leve, na primeira semana operativa, com os subsistemas Sudeste e Sul, justamente porque eles estão compartilhando energia e não houve atingimento de limite aqui. Então, o subsistema Nordeste permanece isolado, com um CMO mais barato do que das demais regiões, justamente por conta de sua condição de exportador, batendo no limite de exportação, e os demais subsistemas se encontram com o CMO equalizado nesse patamar de carga leve. Lembrando, então, que a região Sul ela continua como sendo importadora de energia, um pouco menor do que o patamar de carga média, mas ainda na condição de importador de energia. Em termos de armazenamento, a gente também tem esses resultados nessa mesma planilha que vai ser divulgada próximo ao horário do almoço. A gente tem os armazenamentos por subsistema. Aqui, como a gente viu, os armazenamentos iniciais, a gente já passou por eles ao longo das semanas operativas, e o armazenamento para exatamente o final do mês, que é a conclusão da última semana operativa, que conclui lá no dia 37 de julho, exatamente. Então, a gente tem aqui exatamente o valor previsto para o final do mês. A gente também tem aqui para consulta essa evolução dos armazenamentos por reservatório equivalente de energia. Então, fica aqui para quem quiser dar uma olhada depois. Não vou entrar em detalhes, a gente já passou por isso.
Em termos de custo marginal de operação, a gente tem aqui os custos marginais de operação para as demais semanas operativas. Lembrando que da segunda semana operativa em diante é uma previsão, isso vai ser revisado conforme a gente for revisando o PMO, e a gente está com foco, então, nessa próxima semana operativa, que é a semana 1, semana que vai do dia 27 de junho até o dia 3 de julho, onde o CMO a gente já analisou aqui, já fez toda essa análise, e a gente tem para consulta os demais CMOs para as demais semanas operativas. Em termos de comando de despacho antecipado das usinas de GNL, a gente sempre coloca aqui para conhecimento, o CVU das usinas de Santa Cruz, Luiz Armelo e Porto Sergipe, a gente consegue ver aqui nessa coluna, e o benefício GNL, que não é o custo marginal de operação, definiu para a semana operativa do dia 29 de agosto até o dia 4 de setembro, que nenhuma dessas usinas vai estar despachada por ordem de mérito de custo. Então, basicamente isso que a gente tinha para apresentar. Eu devolvo a palavra para o Juliano e agradeço a atenção de todos nessa apresentação. A gente fica à disposição aí para eventuais perguntas depois do intervalo. Ok, Tamires, obrigado. Obrigado a você, obrigado ao Fred pelas apresentações desse bloco. A gente faz aquela pausa, então, de 5 minutos para as dúvidas com relação às apresentações realizadas hoje pela manhã, e a gente volta daqui a pouco, então, com as respostas a essas dúvidas e a leitura da ata e o encerramento da reunião. Valeu, obrigado e até daqui a pouco. Muito bem, retornamos, então, para a parte final dessa manhã de sexta-feira, da nossa reunião de elaboração do PMO de julho de 2020. Vamos às respostas às perguntas que surgiram durante esse intervalo, e após as respostas, a gente vai para a leitura da ata. Surgiram 2 perguntas, uma do Fábio, da Diferencial Energia. Ele faz menção às perguntas que foram feitas ontem, inclusive por ele, né, Fábio? Sobre aquela questão do nível da curva de Tucuruí, de ter uma representação diferente no New Wave e com relação a um acoplamento aí no Decomp. Então, a gente se reporta ao que a gente falou ontem, a gente continua analisando essa questão e ao longo da próxima semana a gente deve ter novidades, tá bom, Fábio? E assim que a gente, se houver alguma novidade com relação a isso, a gente vai dar aí a devida publicidade, tá bom? A outra pergunta do Leandro Nassif, da Copel GIT, 2 perguntas que não relacionadas às apresentações, mas ok, Leandro, vamos a elas. No PMO passado, foi informado que o ONS estaria analisando as manutenções com um horizonte mais longo. Isso ocorreu nesse PMO? Sim, Leandro, para os agentes que informaram um cronograma mais longo, que foi o caso, inclusive, da sua empresa, da Copel GIT, foi analisado, mas o que a gente vai responder na ata de manutenção é com relação às manutenções do mês de julho, tá? Mas as demais manutenções, as demais propostas de manutenção que foram informadas, a gente já colocou no radar, e a gente vai fazendo esse acoplamento mês a mês, porque a gente precisa ter uma visão geral, a gente não pode fazer uma análise agente por agente, porque a gente precisa ver um contexto geral, mas sim, para alguns agentes que informaram, como foi o caso da Copel, já entrou no nosso radar, e a gente já começa a ter um cenário aí melhor delineado para os próximos meses, tá bom? Com relação à sua pergunta, Leandro, sobre que antigamente existia uma área para os agentes chamada de HOGC, contendo os dados históricos de geração e consumo. Eu lembro que você enviou essa pergunta ontem e eu esqueci de fazer aqui, tá? Peço desculpas, mas como então a gente está trazendo hoje, eu vou pedir para você encaminhar essa pergunta para a nossa central de relacionamento com os agentes, para que a gente possa encaminhar essa sua questão para a área pertinente, para a responsável, tá? Se eu não me engano, essa questão realmente ela está associada, como você já falou, né, questão de dado histórico, é algo relacionado a nossas equipes aí de análise e apuração. Então, a gente pede para você pegar essa pergunta e enviar lá na central de relacionamentos,
que vai ser encaminhado para a área responsável e eles vão te dar aí os devidos esclarecimentos, tá bom, Leandro? Obrigado mais uma vez aí pela participação e pelas perguntas. A gente parte, então, para a leitura da ata. Eu vou compartilhar a ata aqui com vocês. Espero que ela esteja já sendo visualizada por todos, então vamos a ela. Então, a ata da reunião desse PMO de julho de 2020, realizada nos dias de ontem e hoje, né, 25 e 26 de junho. Então, as seguintes apresentações foram realizadas pela Gerência Executiva de Planejamento Energético, a PE, apresentação sobre os dados de entrada do modelo New Wave para o mês de julho de 2020, para a elaboração do PMO do referido mês. Seguindo a apresentação, as considerações sobre a apresentação realizada sobre o acompanhamento e a previsão da carga. A apresentação foi iniciada com a comparação do acompanhamento da carga verificada e da carga verificada ajustada dos últimos 12 meses. Foram ressaltados os acontecimentos do mês de junho, mês que ainda apresenta impactos na carga em função das medidas de isolamento social. Além disso, foram destacados os pontos que vêm influenciando no comportamento da carga relacionados aos fatores econômicos e meteorológicos. Em seguida, foram apresentados os valores verificados no período de janeiro a junho de 2020, com as respectivas taxas de crescimento em relação ao ano anterior, bem como os desvios em relação às previsões da primeira revisão quadrimestral. Em relação ao acompanhamento dos valores anuais, foram apresentadas as taxas de crescimento em relação ao ano de 2019, com base nos seguintes estudos: a previsão para o planejamento anual energético 2020-2024, a primeira revisão quadrimestral para o mês de estudo e as previsões atualizadas da revisão extraordinária, considerando para os meses de julho e agosto as previsões consolidadas deste PMO. Por fim, as previsões consolidadas por subsistema para o PMO de julho de 2020 foram comparadas com os valores previstos na revisão extraordinária do planejamento anual da operação energética do 2024. E o mês de julho foi também comparado com a previsão do PMO passado, PMO de junho de 20, quando esse ainda era considerado o segundo mês do horizonte de previsão. Seguindo pela Gerência Executiva de Planejamento Elétrico, a apresentação sobre as principais alterações de limites elétricos do PMO de julho de 2020. Pela Gerência Executiva de Programação, pontos de destaque da operação eletroenergética do SIM no mês de junho de 20, os dados de entrada do modelo DECOMP para o mês de julho para a elaboração do PMO, o acompanhamento do modelo DC na programação diária e a nota técnica da curva de depressionamento da usina de Tucuruí. Pela Gerência de Meteorologia e Hidrologia, no dia de ontem, foi apresentada a previsão hidrometeorológica e análise das condições climáticas. Inicialmente, foi apresentado os totais de precipitação ocorridos no período de 16 a 25 de junho, destacando a ausência de precipitação nas principais bacias do SIM. Previsão dos modelos ETA, GFS, ECE e MWF para os próximos 10 dias, ou seja, de 26 de junho a 5 de julho, é de chuva nas bacias do Sistema Sul, na bacia do Rio Paranapanema e na calha principal do Rio Paraná. Historicamente, o trimestre de julho, agosto e setembro se caracteriza por pouca chuva na grande parte central do país, com setembro sendo o início da transição entre o período seco para o período chuvoso no setor. Nas bacias do subsistema sul, também o aumento relativo da precipitação a partir do mês de setembro. A temperatura permanece relativamente baixa nos meses de julho e agosto, aumentando gradativamente a partir de setembro nas regiões sul e no sul das regiões sudeste e centro-oeste. Os campos de temperatura de superfície do mar, de radiação de onda longa, de vento em baixos e altos níveis da atmosfera são consistentes com uma situação de neutralidade em relação ao El Niño oscilação sul. Previsão de vários modelos numéricos indica a continuidade da condição de neutralidade durante o trimestre julho, agosto e setembro. Foram apresentados os resultados de hidrogramas com as vazões verificadas nos últimos dias e as vazões previstas pelos modelos, bem como a precipitação média verificada e prevista dos modelos SMAP, para a previsão na primeira semana operativa. As bacias dos rios Grande, Paranaíba, Tietê, Paranapanema, Iguaçu, Uruguai, Paraná e usinas de Três Marias, Queimado e Serra da Mesa. Destacando-se a previsão de precipitação para as bacias do Paranapanema, Iguaçu e Uruguai. Adicionalmente, foi novamente informado a entrada do modelo de previsão de precipitação do Centro Europeu na composição da previsão por conjunto a partir deste PMO. Já no dia de hoje, 26, foi apresentado o desempenho da previsão de vazões no mês de junho de 20 para cada um dos subsistemas, sempre comparando o valor previsto no PMO e revisões com o valor estimado para o fechamento do mês.
Posteriormente, foi apresentada a previsão de vazões para o mês de julho de 20 para todos os subsistemas, sendo detalhada a evolução das vazões nas bacias dos rios Grande, Paranaíba, Paranapanema, Tietê, Paraná, Iguaçu, Uruguai, São Francisco e Tocantins. Destaca-se na previsão da ENA que o subsistema Sudeste, Nordeste, Sudeste com 78%, Nordeste com 66% e Sul com 64% apresentam MLT prevista abaixo dos 80%. E apenas o subsistema Norte, com 104%, apresenta a ENA prevista próxima à média. Para o mês de agosto, os cenários gerados foram agregados em 353 aberturas. Para o subsistema Sudeste, 68,5% dos cenários gerados apresentam a ENA entre 70% e 90% da média. Para o sistema Sul, 66,7% dos cenários gerados apresentam a ENA abaixo de 90%. E Nordeste, 75% dos cenários se encontram 70% e 90% da média de longo termo, e para o subsistema Norte, 77% dos cenários gerados estão entre 90% e 110% da MLT. Na parte de assuntos gerais, a gente sempre ressalta, o representante da Eletrobras informou que a potência contratada pela Eletrobras com Itaipu para o mês de julho de 2020 para o sistema brasileiro foi de 11.093 megawatts. A parte final da ata é uma parte que ela já vem basicamente um histórico, né? Então a gente só pede para aqueles agentes que fizeram considerações ou que fazem considerações aí com relação à ata, a gente pede para confirmar ou não a necessidade da manutenção dos comentários feitos até então. Então, eu vou parar o compartilhamento. Só para dar uma olhada e ver se era realmente isso, é isso. Vou parar o compartilhamento da ata. Eu vou pedir para vocês aí, vamos fazer um pouquinho diferente, então, para a gente não ficar com a reunião aí em espera, eu vou pedir para quem tiver contribuições aí para a ata, que nos envie aí nos próximos 30 minutos. Então, são 10h25, a gente espera até as 11 horas, né? Vamos arredondar. Então, até as 11 horas, nós aguardamos aí as contribuições para a ata, e eu peço para que elas sejam enviadas para a nossa conta da programação mensal, a conta pmo@ons.org.br. Tá bom? Assim que passar esse horário, a gente vai considerar a ata finalizada, e em seguida ela será publicada. Com isso, a gente encerra, então, a parte de hoje do PMO, que é a parte final. Então, a gente encerra a reunião de apresentação, de elaboração e apresentação do PMO de julho de 2020. Mais uma vez, agradecemos a participação de todos. Lembramos que a próxima reunião de PMO, no caso, para a elaboração do PMO de agosto, serão nos últimos dias desse mês, do próximo mês, né? Ainda estamos em junho, do próximo mês de julho, dias 30 e 31. E lembrando também que a gente faz aquelas reuniões semanais aí de acompanhamento, né, da programação da operação. Então, na próxima sexta-feira, a gente se encontrará, no próximo dia 3 aí de julho, a gente se encontra na próxima reunião de programação da operação. E lembrando, mais uma vez, a reunião do PMO de agosto, dias 30 e 31. Então, se alguma pergunta ficou pendente, se nós não conseguimos aí responder a contento, a gente lembra e a gente pede que vocês encaminhem, então, as suas perguntas para a Central de Relacionamento com os Agentes, para que a gente possa respondê-las da melhor forma possível. Então, por hoje era isso. Por esta reunião do PMO de julho era isso. A gente agradece mais uma vez aos colegas do ONS, a Vox, que sempre nos apoia para a realização dessas reuniões, a vocês que permaneceram conosco ainda nessa manhã de sexta-feira. Então, a gente encerra. Um bom dia a todos, um bom trabalho, um ótimo final de semana e até o nosso próximo encontro. Um abraço, gente. Até mais.